Bem, no último vídeo a gente falou da anotação de pilha, né? A gente viu que a anotação da pilha sempre segue esse esquema aqui. Na esquerda a gente tem o eletrodo que acontece a oxidação, e na direita o eletrodo que acontece a redução, sendo que a gente sempre segue a sequência, o eletrodo metálico, o eletrólito, eletrodo metálico. Tá? E cada interface é representada por uma barrinha, sendo que a interface entre os dois compartimentos da junção líquida por duas barrinhas. Eu deixei no ar, né, a questão do como que a gente calcula o potencial do eletrodo. Né? E agora a gente vai ver isso. Como calcula o potencial da pilha, né? Não do eletrodo, da pilha como um todo, né? Da combinação dos dois eletrodos. E a gente começa com a energia de Gibbs e a energia de Gibbs de reação. Né? A gente viu que uma variação infinitesimal, ou até não infinitesimal, da energia de Gibbs é igual à quantidade de trabalho extra, né? Que pode ser extraído, um trabalho que não seja de expansão. Isso é igual à energia de Gibbs da reação vezes a extensão da reação. Porque lembrando que a energia de Gibbs de reação, ΔRG, é dG dxi. Né? E passando o xi multiplicando, a gente tem que o dG, a energia de Gibbs da reação, vezes a extensão da reação. E o trabalho extra, nesse caso da eletroquímica, é o trabalho elétrico. Né? Então, o trabalho elétrico seria o potencial vezes a quantidade de carga que é transferida. Né? Então, o potencial, no caso de uma pilha, é esse potencial da pilha, né? O E da pilha, tem símbolo E, o potencial. E a quantidade total de carga transferida é dada por essa fórmula aqui. Esse Ni aqui seria o coeficiente estequiométrico da quantidade de elétrons transferida. Né? Por exemplo, naquelas reações que a gente viu do cobre 2 mais 2 elétrons formando cobre 0, o Ni seria 2, seria 2 elétrons. Então aqui seria a quantidade de elétron transferido pela extensão da reação, mas a gente quer por mol de elétrons, né? Então a gente multiplica por, aqui é o número de carga, que seria a quantidade de elétrons por mol, né? Menos E, a carga de um elétron, vezes o número de elétrons da carga total em termos da carga de elétrons, vezes Na, que é o número de Avogadro, dá um número por mol. Seria nada mais. Toda essa escala aqui seria a carga total por mol, e vezes o potencial elétrico, que é o potencial da pilha. Então, igualando as duas, substituindo o trabalho aqui por essa expressão, a gente tem que menos NiFe. F aqui seria o número de Avogadro vezes vezes E, tá? A carga do elétron. Então, menos VFE da pilha é igual ao ΔG da reação. Se a gente igualar aqui, né? Porque o Xi passa aqui dividindo e cancela com esse cara, vai ficar só EF Ni e o menos. Né? Então, qual a moral da história aí? Né? A moral da história aí é que a gente relaciona o potencial da pilha com o ΔG da reação. Então a gente tem uma medida direta do potencial da pilha se a gente sabe o ΔG da reação e vice-versa. Né? O potencial da pilha em geral é mais fácil de medir. Então a gente tem de novo esse gráfico, né? Só que dessa vez agora fazendo a relação com o potencial da pilha. Então quando uma reação espontânea avança no sentido de energia de Gibbs decrescente, toda reação espontânea avança nesse sentido. Né? Lembra que para uma reação espontânea, ela precisa minimizar a energia de Gibbs até chegar no equilíbrio que ΔG é igual a zero. Então, quando expressado em termos de potencial de uma pilha, o sentido da mudança espontânea é função do potencial da pilha. A reação espontânea no sentido da equação, isso é, no sentido da esquerda para a direita na figura, quando o potencial da pilha é positivo, e no sentido inverso, quando o potencial da pilha é negativo. Quando a reação da pilha está em equilíbrio, o potencial da pilha é zero. Então, a reação espontânea nesse sentido, né, quando o ΔG está caindo, ΔG é negativo, quando a inclinação da curva aqui está aqui caindo, né, e chega no equilíbrio quando o ΔG é igual a zero. Aqui os sinais são contrários. Né, essa reação espontânea acontece quando o ΔG da reação é negativo e o potencial da pilha é positivo. Porque lembrem aqui que tem um sinal de menos aqui, né? E o V aqui, o Ni, né, é um número de elétrons, não é a carga, tá? Então esse cara é sempre positivo, o F é uma constante, né, a constante de Faraday é sempre positiva, e o E da pilha depende do potencial da pilha. Então o ΔG, a reação espontânea quando o ΔG da reação é negativo, ou o potencial da pilha é positivo. E no equilíbrio, essas duas propriedades são iguais a zero, né? Ok, e de maneira da mesma forma, né, aqui quando o processo é não espontâneo, o ΔG da reação é positivo e o potencial da pilha é negativo. Lembrando que essa questão aí da reação direta e o inverso espontânea já até foi motivo de conversa ali no ponto 5, né,
Quando eu falo que a reação direta, espontânea, é a reação no sentido da esquerda para a direita, né? No sentido reagentes e produtos. Significa que no equilíbrio a gente vai ter muito mais produto do que reagente. Então tá bom. Então vamos agora chegar numa expressão para calcular o potencial da pilha. Essa expressão que a gente viu anteriormente aqui, que relaciona essas duas propriedades, essa aqui, né? Ela é importante, mas nem tanto quanto essa que eu vou falar agora, que é realmente a mais importante da eletroquímica. Então a gente tem a relação entre o ΔG da reação com o ΔG padrão da reação, né? Mais RT ln de Q. Lembra que o Q, né, é o quociente de reação, é o produto da atividade dos produtos elevado pelos coeficientes estequiométricos dividido pela produto das atividades reagentes elevado pelos coeficientes estequiométricos. Quando a gente trabalha com soluções diluídas ou trabalhos que não precisam de muita precisão, a gente pode substituir a atividade pelas concentrações. Como vocês fazem na analítica, por exemplo, né? Pelo menos na analítica que vocês veem na química. Então, se a gente substituir a expressão por ΔG de reação para a expressão que eu tinha mostrado anteriormente, que o ΔG da reação é menos NiF, potencial da pilha, a gente chega nessa expressão aqui. Aqui eu já botei o sinal negativo e o NiF para o lado direito. Então a gente tem o potencial da pilha é menos ΔG padrão da reação, dividido por NiF, menos RT NiF Ln de Q. E a gente define agora uma quantidade muito importante, que é o potencial padrão da pilha. O potencial padrão da pilha tem um zero ou um zero cortado, dependendo do livro, é igual ao menos ΔG da reação, padrão, dividido por NiF. Então, se a gente definir o potencial padrão dessa maneira, a gente tem a chamada equação de Nernst, que é em homenagem a esse químico alemão, o Walter Nernst, que o potencial da pilha é igual ao potencial padrão da pilha menos RT NiF Ln de Q. Essa equação dá o potencial da pilha em termos da composição do sistema reacional, que está aqui composto em termos do quociente da reação, né, o Q. Então, o R é a constante dos gases ideais, o F é a constante de Faraday, né? O Ni é o número de elétrons transferidos, lembrando que é sem sinal, né? T é a temperatura, o Q aqui da dependência da composição da reação, né? Dependendo se a gente tem mais reagentes ou produtos no meio, isso aqui vai ter um sinal positivo ou negativo no final das contas. O potencial da pilha é uma constante para as reações envolvidas, para as reações redox envolvidas. É uma constante no sentido que não depende da composição da mistura. Então, o potencial da pilha, esse potencial padrão, menos RT, NiF, Ln de Q. Então, agora vem a questão, né? Tá, o R é constante, o F é uma constante, o Ni a gente sabe pela reação, quantos elétrons são transferidos, o T é a temperatura. O Q a gente calcula sabendo a concentração das espécies no meio, né? E o potencial padrão, né? Como é que a gente obtém o potencial padrão? Daí a gente segue no mesmo problema que a gente teve antes com a entalpia, entropia, energia de Gibbs, etc. A gente não pode medir o potencial de um eletrodo isolado, mas a gente pode atribuir um determinado eletrodo potencial nulo e então medir os potenciais dos outros em relação a esse zero convencional. Então a gente define uma escala, né? Basicamente esse processo é definir uma escala de potencial de eletrodo. A gente pega um eletrodo especial, determina aquele potencial daquele eletrodo como zero e depois vai medir o potencial dos outros eletrodos em relação a esse. A gente pega um, define como zero, como padrão, e define uma escala em termos desse padrão. E a gente define o potencial padrão de um par redox como o potencial da pilha formada em que um eletrodo em questão do par que a gente quer saber está à direita, ou seja, a gente está assumindo que acontece a redução, e o eletrodo padrão de hidrogênio está à esquerda. O eletrodo padrão de hidrogênio está especificado aqui é um eletrodo em que a gente tem um metal, a platina, né, o fio ali em contato elétrico com a solução. Na solução a gente tem o hidrogênio gasoso, né, o hidrogênio molecular, aqui o gás hidrogênio borbulhado, uma solução aquosa com íons H+. A gente define esse eletrodo aqui como zero, o potencial padrão desse eletrodo como zero em todas as temperaturas. Nessa situação aqui, a atividade do H+ é definida como 1, ou seja, o pH da solução seria zero, ou seja, algo totalmente pouco realizável na prática, né? E a pressão do gás hidrogênio como 1 bar. Então aqui tem alguns valores do potencial padrão de alguns pares redox, sempre em relação a esse potencial do hidrogênio, né? Da redução do hidrogênio que a gente define por convenção como zero. Aqui o potencial padrão está descrito em termos de volt, né? A 25 graus Celsius.
Mais valores vocês encontram na seção de dados do ATIC. Então aqui tem uma meia reação para redução do cério e do cobre, né? Eles têm esse potencial padrão em relação a esse aqui do hidrogênio de mais 1,61 e mais 0,34, ou seja, em contato com potencial com o eletrodo de hidrogênio eles se reduzem, assim como esse eletrodo aqui de cloreto de prata, tá? Que a gente reduz a prata, tá? E aqui a gente tem também listado os potenciais padrões do zinco e do sódio. Percebam que eles são negativos, né? Significa que em contato com o eletrodo de hidrogênio eles se oxidam. Essa reação aqui, na verdade, o que acontece é a reação inversa, que é espontânea. Mas, como eu falei anteriormente, né, a gente sempre padroniza, sempre descreve as mesmas reações em termos de redução. Mesmo sabendo que esse eletrodo aqui em contato com o hidrogênio, ele vai se oxidar. Mas mesmo assim, o padrão é descrever o par redox em termos de meia reação de redução. Percebam que uma reação redox, uma meia reação, vai ocorrer a redução ou oxidação dependendo do par, né? Por exemplo, o zinco em contato com o hidrogênio vai se oxidar, mas será que em contato com o sódio o zinco vai se oxidar ou reduzir? Então essa é a questão que a gente vai ver também nos próximos vídeos. E como eu tinha falado anteriormente, né? Como eu tinha comentado antes, o potencial padrão é definido em termos desse potencial do eletrodo de hidrogênio à esquerda, né? De uma pilha. E esse potencial eletrodo de hidrogênio aí é meio incomum, porque a gente admite que a atividade dos íons H+, em solução é igual a 1, equivale ao pH 0, o que é nem um pouco prático, né? Então a gente tem outras definições de potencial padrão, principalmente na área biológica. A gente define potencial padrão biológico, que seria na mesma definição, só que dessa vez com a atividade de hidrogênio correspondente a pH igual a 7, né? Que seria um pH neutro, que é um pH bem mais prático em termos biológicos. Então, uma maneira de a gente avaliar o potencial padrão em termos da variação do pH, né, quando a gente muda a concentração dos íons H+ em solução, é através dessa fórmula aqui, que não é muito difícil de deduzir, mas o potencial da pilha seria um E asterisco aqui, um E', que seria o potencial padrão mesmo, assim, com uma definição com pH 0, a concentração de íons H+ em solução igual a 1, menos Ni do IH+, RT ln de 10, dividido por Ni do elétron F, vezes pH. Então, quem são esses caras, né? Esse NiH+ seria a quantidade de íons H+ na reação, e Ni seria o número de elétrons na reação. RT são os L's conhecidos, constante dos gases, temperatura, ln de 10 é um número, né? O ln do número 10, F é a constante de Faraday e o pH é o pH. Então, a gente tem esse número quando a 25 graus Celsius. E quando o número de prótons na reação é igual ao número de elétrons, a gente tem que o potencial é o potencial linha menos 59,2 mV pH, ou seja, o aumento de uma unidade de pH, né? Se a gente aumenta o pH aqui, diminui o potencial padrão por 59,2 mV. Então tem um exemplo aqui, por exemplo, do ácido fumárico e ácido succínico, que são duas espécies que estão presentes no ciclo do ácido cítrico. Essa aqui é a reação de redução, né? Do ácido fumárico para o ácido succínico. Percebo que envolve o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, né? Envolve 2 prótons e 2 elétrons. Então a gente tem o potencial padrão em relação ao pH com essa fórmula aqui. Percebo que, como eu falei, o número de prótons e o número de elétrons, os dois são igual a 2. Então aqui a gente tem essa equação final aqui, que para 298 Kelvin, né, a gente tem essa relação, aquelas constantes viram 59,2 mV, essas constantes aqui, né, como eu tinha falado antes. Bem, só para encerrar esse vídeo, então como eu falei, né, a gente tem potenciais padrões biológicos quando a gente tem o eletrodo de hidrogênio em pH igual a 7. Então eu vou colocar alguns valores de alguns potenciais padrões biológicos, que não são esses que estão aqui, tá? Pera aí. Agora sim, aí são os potenciais padrões biológicos. Como eu falei, o estado padrão biológico é uma bolinha com sinal de menos, um sinal de mais dentro, tá? Que aqui não dá para enxergar tamanho pequenininho. Mas de novo, eles são listados em termos de meias reações de redução, tá? Então são potenciais padrões biológicos a 25 graus Celsius. Então tem algumas espécies aqui, né? Aqui do lado está o agente oxidante, aqui é o agente redutor. Então a gente tem, por exemplo, o ferro 3+, o citocromo F, o ferro 3+, o citocromo C, o citocromo B,
que os cissítios com ferro nos citocromos são para isso, né, para promover a oxidação e redução da espécie. Todas as espécies bem importantes aqui, para um ácido ascórbico, a vitamina C, coenzima Q, o pirulato, o lactato, o FAD que acho que junto com o NAD+, e o NADH, são os dois mais famosos. E o próprio oxigênio também pode formar radicais livres, né, nessas reações redox nos sistemas biológicos. Bem, então esse vídeo foi mais para introduzir a equação de Nernst, que vocês precisam saber nessa semana. Também como vocês podem, como a gente define, né, o potencial padrão, né, sempre em termos do potencial do hidrogênio definido como zero. Esses potenciais padrões, como eu falei, né, são descritos por meio das reações, são todos tabelados, então vocês não precisam decorar esses valores. E nos próximos vídeos a gente vai ver como calcular o potencial da pilha em termos desses potenciais padrões. Já dando um spoiler, né, a gente vai calcular da mesma maneira que a gente calculava várias outras propriedades. Né? A gente vai calcular o potencial da pilha, assumindo que o eletrodo da direita, que é o da redução, vai pegar o potencial padrão do eletrodo da direita, menos o potencial padrão do eletrodo da esquerda. Vai ser bem simples. A gente vai ver isso no próximo vídeo.